Olá a todos, rapaziada, bem-vindos ao 193 BombaCast, aqui com duas presenças especiais, ilustres, dois oficiais do Corpo de Bombeiros, um de São Paulo e outro do Distrito Federal, que vêm compartilhar conosco as suas experiências, sua história de vida, que é muito interessante. Seja bem-vindo, Anderson, toca aqui. Muito bom, Anderson. André, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Com certeza o público também está saudando vocês agora, né? E a gente está gravando esses episódios, né? Estamos pondo no ar esses episódios, girando em torno aí da Operação Verão, girando em torno das atividades de guarda-vida, de salvamento aquático, né? E nós trouxemos vocês dois aqui por uma razão também muito especial. Vocês dois estão cursando a Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, que é um curso interno, né, de nível superior, que capacita os oficiais e as praças do Corpo de Bombeiros como instrutores, professores de educação física. Né? É um curso bastante puxado, né, que a gente sabe. Quero que vocês saúdem o pessoal aí. Fala alguma coisa, Anderson, para a turma que está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que o pessoal vai assistir o BombaCast, mas é um prazer estar aqui, né? Uma honra, na verdade, né? Já passaram lendas, instrutores meus, desde a Academia do Barro Branco, né? Coronel Pavão, Coronel Camargo, uma honra estar aqui e um prazer e vamos aí esclarecer algumas coisas, né? E estamos à disposição. Muito bom. Físico. Poxa. Assim, o pessoal que nos escuta aqui em São Paulo, né, o nosso público principal, não sabe, ou talvez não tenha muita intimidade com a situação, com a realidade da corporação do Distrito Federal. Né? O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal é uma unidade independente, é um organismo independente da Polícia Militar. Então, as pessoas que ingressam diretamente, né, na corporação Corpo de Bombeiros. E para ser oficial é necessário ter o nível superior. Exatamente. Eu sou formado em engenharia de produção, e aí os educadores físicos, os profissionais de educação física que hoje estão no nosso centro de capacitação, eles fizeram educação física na graduação. Então, ela não é voltada para o militarismo, que é o caso daqui que a gente está tentando... Assim, tem 2 meses, né, que a gente entrou, então a gente espera que ao longo desses 2 anos a gente aprenda, principalmente para levar esse conhecimento lá para os nossos, principalmente para os cursos, né, de ingresso e também para os militares da ativa. Muito bem. Anderson, agora, você era oficial, antes de ingressar na escola, você era oficial do 5º Grupamento de Bombeiros, né? Exato. E eu fiquei sabendo que você tem uma contribuição importante aí na área de salvamento aquático, né? Pode falar um pouquinho disso para a gente? Claro, comandante. Na verdade, foi uma das melhores fases da minha vida, eu posso dizer, com propriedade, porque eu era oriundo do mundo civil, lá por volta de 2015, já estava trabalhando já na iniciativa privada há uns 8 anos, mais ou menos, né? Comecei cedo, comecei com 15 anos, carteira assinada, aprendiz do Senai. Eita! E aí, em 2015, eu estava trabalhando e, de repente, teve uma crise na empresa onde eu trabalhava e fui mandado embora. Eu falei, opa, fui pego de surpresa, né? E embora o meu pai tenha sido da corporação, né, ele foi de soldado a subtenente do Corpo de Bombeiros. Posterior, ele fez o curso de habilitação. Como é o nome dele? É o Capitão Alves, atualmente, da saudações, reserva. Capitão Alves. Obrigado aí pela contribuição de nos trazer o Anderson. Ele vai estar assistindo. E aí, embora meu pai tenha sido da corporação, ele aposentou já há muito tempo, né? Ele é 73 milhões. Ele entrou quase na força pública, né? Então, eu tenho poucas memórias, assim, do meu pai na corporação. Então, embora ele tenha sido da corporação, eu enveredei para outra área, né? Comecei a trabalhar desde cedo, então eu não me imaginava sendo bombeiro, sendo policial. Eis que em 2015 aconteceu esse fato, né? De eu ser mandado embora. E aí eu me vi numa encruzilhada, né?
Meu Deus, eu me preparei tanto, né, para estar aqui e de repente eu tô aí, né, procurando emprego de novo. E aí, ao mesmo tempo, eu sentia que eu poderia fazer algo a mais, no sentido de ajudar o próximo. Eu sempre tive esse objetivo, mas eu nunca, de fato, consegui executar isso, né? Então, era algo que faltava. E aí, aliado a isso, também teve um outro fato marcante que meu amigo Luan, ele é atualmente aspirante. Na época, ele estava se formando soldado segunda classe. E ele me convidou para a formatura dele no AMB. Eu falei, vamos, né? Eu não tinha muito contato com essa área do militarismo. E aí ele me convidou e lá, eu vendo o pessoal cantando, marchando, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Pegou o bichinho lá, né? É isso que eu quero. Aí juntou tudo. Juntou a memória afetiva do meu pai, né, de ser da corporação, de ter desempenhado suas funções aí, já estava aposentado na época. Juntou essa vontade de eu querer fazer mais, querer fazer o bem, né, querer ajudar o próximo. Então, tudo isso juntou e me direcionou para o concurso para soldado, né? A minha intenção era ser soldado do Corpo de Bombeiros. Então, eu perguntei para o meu amigo, né, como que eram as fases do concurso. Ele me explicou que tinha uma fase escrita, uma fase que era de testes práticos, né, testes físicos, e eu comecei a me preparar. E, aliado a isso, eu tive que decidir secar o edital para ver o que eles pediam. E uma das coisas que me impedia de ser policial / bombeiro era que eu tinha 7 graus de miopia. Eu usava um óculos quase fundo de garrafa. Nossa. No edital pedia 1 grau, né, no máximo, né? E aí eu corri atrás da cirurgia refrativa, fiz a cirurgia, comecei a ir para academia, a correr, me preparando já para as fases do concurso. E aí eu comentei com meu pai, eu quero ser soldado. Eu quero ser soldado do Corpo de Bombeiros, né? Decidi. Eu já estava com 24 anos na época. E aí ele me encorajou ao Barro Branco. Ele falou, pô, legal, mas por que você não tenta o Barro Branco? Aí eu falei, Barro Branco? Eu nem conhecia o que era isso, né? E aí eu fui me informar, né? Fiquei sabendo que era uma outra porta de entrada para a corporação. E busquei o edital. Estava com tempo livre, né? Fui mandado embora, então, vou começar a estudar. Já tinha um tempo que eu tinha saído do ensino médio, né? Então, vou ter que estudar praticamente do zero as matérias, vou ter que me preparar. E comecei a me preparar, né? Estudei, fiquei um bom tempo estudando. Que ano que era isso aí? Foi em 2015. O edital de 2015 para início em 2016. E aí eu consegui obter êxito, né, na prova escrita. Foi uma felicidade grande, tanto para soldado quanto para Barro Branco. As fases foram quase que concomitantes. E no final das contas, eu acabei sendo reprovado no curso de soldado, no psicológico, e passei no concurso do Barro Branco. Nossa, que coisa, hein? Mas aí, recuperando a entrada, né, a minha contribuição com o salvamento aquático. Nesse meio tempo, durante as fases do concurso, eu fiquei sabendo que o Corpo de Bombeiros abriu oportunidade para quem era civil de fazer parte, por um breve período, né, como guarda-vidas por tempo determinado, que é o famoso GVTD, né, que abre todo ano, Operação Verão. Então, abre vagas tanto para o litoral quanto para, né, as represas aqui de São Paulo, né? E aí eu me inteirei, né, nas fases do concurso, né? Estava conversando com o pessoal, falou, tem aí, abriu um edital, né, para ser guarda-vidas. E eu me interessei, né? E durante aí, eu acho que eu estava no teste físico do concurso, eu me inscrevi para esse concurso. Segura aí. Você está escutando o 193 BombaCast, aqui com a presença do Tenente Anderson e Tenente André, 2 bombeiros, um de São Paulo e outro do Distrito Federal. E, André, o Anderson está contando a história dele aí de ingresso na corporação, né? Um negócio bem interessante, mas você não quer contar um pouco da sua história? Claro que não. Assim, é um pouco mais simples do Anderson, mas o meu pai, ele já está na reserva da Polícia Militar, ele fez o CFO também, ele é hoje coronel. Do Distrito Federal. Distrito Federal, exatamente. E ele foi para Brasília exatamente por conta do concurso. A gente estava até conversando no carro antes de vir para cá. E assim, eu já tinha uma relação com o militarismo. Meu pai entrou na reserva em 2013. Eu tenho um tio também que ele era oficial da reserva daqui do Exército, trabalhou aqui em São Paulo. E eu sempre tive uma admiração muito grande,
Só que a parte do direito, para mim, sempre foi até porque eu escolhi exatas na minha graduação, nunca me inteirei muito com a parte de direito. E sempre quando eu olhava um concurso público, que é algo muito habitual lá em Brasília, eu falava, ó, se tiver direito, eu não tenho condição de estudar. E aí é por isso que eu quase me dediquei também para a área privada. E aí surgiu o corpo do Corpo de Bombeiro lá de Brasília, do CFO. O CFO e o CFP, né, que é o nosso curso de praça, formação de praça. E aí eu vi que no edital não tinha área de direito. Eu falei, ó, acho que é uma boa oportunidade. As matérias eram parecidas com a do ensino médio, português, matemática, física, química, e como eu já tinha feito engenharia, eu tinha algumas coisas que eu tinha uma facilidade. Daí eu falei, vamos ver, talvez dê certo. E acabou dando. E aí eu entrei em metade de 2018, na segunda turma do concurso que abriu. E a academia lá são quantos anos? São 2 anos. 2 anos de tempo integral? Internato, exatamente. Internato. Ah, interessante. E aí acabou que não surgiu outra oportunidade. E aí a gente teve... eu conversei com minha esposa, né? Depois desse período. 2 anos foram difíceis, porque eu já estava casado. Ah, você já era casado? Eu já era casado. Casei antes do CFO. Casei no final de 2017. E aí, até uma das condições que para casar era para que tivesse um concurso público, pelo menos. Né? Era a brincadeira do sogro. E aí surgiu, e aí eu já tinha passado no bombeiro, só que assim, eu falei, ó, ainda estou fazendo as fases, já estou dentro, porque parece que aqui a parte de psicológica ela é muito difícil ainda, né? Tem muita reprovação. E o nosso, se você passou a princípio na parte escrita, praticamente você está dentro. Depende muito mais de você do que das próximas fases. Então, eu já sabia que estava dentro das turmas, só que ainda não tinha sido chamado. A gente já tinha marcado casamento, não tinha como correr. Então... E a gente está com 5 anos de casada. E ela ainda não veio para cá, no final do ano ela tá vindo e a gente vai passar 2 anos em São Paulo. Mas, Anderson, você estava contando que antes de ser policial militar, antes de ingressar no Corpo de Bombeiros, você foi guarda-vida temporário, né? Faz a gentileza, conta para nós essa história aí. Exato, comandante. Como eu disse, foi uma das melhores fases da minha vida, né? Nas fases do concurso da academia, mais ou menos no teste físico, quando eu fiquei sabendo dessa possibilidade, eu vislumbrei uma possibilidade de ingressar na corporação, mesmo que por pouco tempo, e adquirir uma experiência, né? Que até então eu não conhecia o mundo militar, né? E aí, eis que surgiu esse concurso. Nessa época você já estava se preparando para ingressar, né? Você estava prestando concurso para soldado, para academia, né? Exato, eu estava me preparando. Foi tudo meio concomitante isso. Foi tudo concomitante. E nesse interim surgiu essa possibilidade e eu escolhi a Represa Guarapiranga, que o GVTD, ele abre esse concurso para o litoral todo de São Paulo, inclusive as represas, né? E por ser mais próximo de casa, embora não tão próximo, né? Sou de Guarulhos e fui para Guarapiranga, era ainda mais próximo do que para a praia. Então eu optei pela Guarapiranga e lá eu me deparei com muitas experiências positivas, pessoas que eu levo para minha vida aí como instrutores para a vida, inclusive o Sargento Cássio e o Sargento Carmona participaram aqui com a gente. no BombaCast, foram meus instrutores lá no curso de GVTD. Para ingressar, como que é o concurso? Então, o concurso ele compreende apenas um teste físico. Então, ele é muito concorrido, porque eu lembro que na época estava uma crise, então tinha gente até que não sabia nadar e realizou o concurso só para ter essa chance de ter um emprego temporário. Então, eu lembro lá que a gente tinha um teste de 200 metros de piscina, tinha gente que pulava na piscina e já não saía do lugar. Eu falava, poxa, por que veio então, né? É bem engraçado até, né? É só físico o concurso? Só teste físico. É um teste de corrida e o teste de piscina. 200 metros de piscina. E aí eu consegui ficar classificado, né? E são muitos candidatos? Tinha muitos candidatos. Eu não me recordo quantos eram por vaga, mas a concorrência era muito grande. Eu lembro que o teste foi no PB Butantã. Ah, tem uma piscina grande. Isso, né? E tinha uma fila enorme de candidatos. Uma fila enorme. Lembro que esse dia acho que era um sábado frio. Nossa, foi um teste lá já de... Normalmente, quando que acontece essa prova? Normalmente em outubro, novembro. Mas nesse dia tava uma frente fria. Apesar de já ter começado, chegar perto do verão, tava frio. Exato. E foi uma experiência muito positiva, né? Eu ingressei na Operação Verão em novembro e fiquei até em fevereiro, quando me apresentei na Academia do Barro Branco, para iniciar o curso.
quer dizer, enquanto você estava prestando serviço, né, que você tinha a sua escala de serviço lá, no meio, nesse ínterim, você também estava prestando os concursos para ingressar como soldado, como oficial no Barro Branco. Exatamente. Eu lembro que o concurso de soldado que eu prestei, ele encerrou antes de eu iniciar o GVTD, mas eu estava durante as fases do psicológico ainda da academia, quando eu estava como guarda-vidas. Então, até quando saiu o resultado psicológico, foi aquela alegria, né? E que uma das fases mais difíceis da academia é o psicológico, onde a gente ainda não tem certeza se a gente está dentro ou não, apesar de ter passado na prova escrita, que também é bem difícil, né? Passando psicológico, então, praticamente... Passando psicológico só tem mais 2 fases, que seria investigação social e análise de documentos. É igual o nosso. Costuma ser mais tranquilo. E André, lá no Distrito Federal, vocês têm trabalho de represas, assim, de prevenção em represas? A gente só tem dentro do Corpo de Bombeiros. A gente tem alguns postos avançados. Então, a gente tem o Lago Paranoá, que é um centro de... Assim, é um lago artificial nosso. E ele acabou sendo utilizado também como uma forma de lazer. Então, dependendo da localidade, existem alguns postos avançados. Às vezes o pessoal precisa colocar uma ambulância de urgência, e aí acaba deixando próximos aos locais. A Terceira Ponte também, que é um centro, que é um local de turismo nosso. Também tem um posto avançado, então, assim, é mais ou menos nesse sentido. Mas uma represa, por exemplo, a gente não, nas proximidades a gente não tem. Antigamente tinha, só que hoje já não faz mais esse tipo de serviço. Porque assim, sendo o Distrito Federal na região central, né, no Planalto Central do país, realmente vocês não têm esse foco com praia, como a gente tem aqui Exatamente. em São Paulo, né? Mas de qualquer forma, o Corpo de Bombeiros atende esse tipo de emergência lá. Não, é muito forte. Acaba que a gente tem alguns postos avançados que eles realmente são fixos. Então, tem algumas áreas que no fim de semana elas realmente ficam cheias. É recorrente acidentes de afogamento, a gente tem bastante barcos. Então, por exemplo, a gente teve ano passado um barco ficou à deriva dentro do Lago Paranoá. E aí a gente teve que fazer também esse tipo de salvamento. Então a gente tem o nosso GBS, que é o Grupamento Especializado de Busca e Salvamento, que é um dos cursos de maior vestígio da corporação, que é o de mergulho. E aí acaba que esse nosso posto dá suporte também para essas ocorrências dentro do Lago Paranoá. Interessante. Olha, eu acho que a maior parte dos nossos bombeiros aqui de São Paulo não tem noção desse tipo de serviço. Porque pensa Brasília, ninguém pensa em serviço de salvamento aquático. Uhum. Interessante isso. E, assim, vocês costumam fazer a prevenção também? A prevenção, eu realmente desconheço. Que a gente faz bastante, como a gente tem o nosso corpo de bombeiros é forte em relação à região. Então, existem casos de afogamentos no Goiás, por exemplo, ou então em Minas Gerais, que são as divisas do Distrito Federal. A gente acaba dando apoio também caso haja pedido de solicitação do governo, ou a gente percebe que tem alguma atividade que precisa do nosso apoio. Às vezes a gente se coloca à disposição e também dá auxílio nesses casos. Então, mas a parte de prevenção exatamente eu desconheço, Coronel. Interessante. E, assim, lá na Guarapiranga, Anderson, o trabalho de prevenção ele é feito em todas as margens ou tem praias específicas? Como que isso... Quem está nos escutando, acho que é interessante saber como que é regulado a possibilidade de utilização para lazer da Guarapiranga, da Billings também. Certo. A represa Guarapiranga tem algumas praias catalogadas pela prefeitura, então onde a nossa prevenção ela é mais efetiva. A Operação Verão ela conta com um reforço dos temporários, mas mesmo assim às vezes não é suficiente de manter um guarda-vidas em todos os locais onde é própria para banho a represa, porque ela tem uma extensão enorme, né? Então a gente não consegue ainda realizar prevenção em todos os locais, porque tem locais que não são catalogados, mas os moradores insistem em se banhar em locais onde não há guarda-vidas e não está previsto, nem é próprio para banho. Então a gente tem essa dificuldade. E nadar em represas é um risco muito grande, né? Porque é um ambiente que, enfim, tem uma lâmina d'água, mas abaixo daquela lâmina d'água não se sabe o que tem, né?
Pode ter árvore, pode ter buracos, barrancos que existiam ali, foram inundados. Né? E as pessoas, elas olham e acham que é como se estivesse na praia, né? Uhum. Que vai andando, né? Vai tendo um declive suave, e o risco não é tão grande, né? Uhum. Na represa não é assim. E a gente, às vezes, acaba tendo... Aqui em São Paulo, a gente tem muita ocorrência de afogamento, infelizmente. Né? O Corpo de Bombeiros está muito bem equipado aqui para fazer não só a prevenção, mas fazer todos os serviços de salvamento em caso de afogamento em curso. Mas a melhor coisa é prevenir, né? É prevenir. Sempre. Ô, André, lá no Distrito Federal, qual é a principal preocupação do Corpo de Bombeiros? Vocês estão focados no incêndio, no salvamento, no resgate, no salvamento aquático? Qual é o foco principal? A nossa maior quantidade de ocorrências ela é do APH, né? O atendimento pré-hospitalar. Então, essa é o primeiro ocorrência de destaque que a gente tem, até a quantidade de URs que a gente tem na nossa unidade de urgência, ela é a principal viatura nossa. Então, essa é a primeira parte da principal, nosso carro-chefe. E aí, por segundo, nossos incêndios florestais, que chega na operação da seca, da estiagem, entre maio e outubro, mais ou menos. Lá é muito seco, né? Muito seco. Tem casos a 10% de umidade. E aí, principalmente em agosto, setembro, existe uma grande quantidade de focos de incêndio que a gente dá maior apoio. Essa é a segunda quantidade maior de ocorrência que a gente tem. Então, existe um emprego muito grande do Corpo de Bombeiros nessa fase, onde a gente coloca o nosso GSV, que é a nossa gratificação do serviço voluntário. Então, os militares que ou têm o curso ou querem participar também da operação, eles se colocam à disposição e entram também dentro da escala de serviço em outros postos que a gente abre durante esse período. E ele trabalha na folga, então? Exatamente. Esse sistema de serviço? Na folga, sempre na folga. Como é que chama? GSV? GSV, gratificação de serviço voluntário. Ah, entendi. Interessante. Aqui em São Paulo a gente tem a DGEM, né, que é alguma coisa semelhante, né? Uhum. E realmente isso tem ajudado bastante, né, a manter o efetivo operacional, né, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Enfim, nessa fase é realmente muito importante, porque a gente não consegue se tivesse só o efetivo padrão, a gente não conseguiria dar conta da quantidade de incêndio que existe. Qual é o efetivo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal? Coronel, hoje a gente está contando administrativo e operacional por volta de 5, 6 mil. A gente teve um concurso agora que teve uma entrada muito grande, então, de militares. Só de oficiais foram 9 turmas em 4 anos, que a gente estava habituado a ser o anual, né? Só que por conta do déficit que a gente tinha muito grande, acabou se aproveitando desse concurso para aumentar a quantidade de oficiais. E da praça, da mesma forma também, entraram 2 turmas de mais ou menos 200 militares, que era previsto no edital, só que acabaram entrando 5. Então, aumentou muito o nosso efetivo, porque, se eu não me engano, por volta de 2024, 2025, vai aposentar uma quantidade muito grande de militares, então já está se preparando para esse momento. Então, a gente teve esse problema, né, de perder a capacidade de fazer concursos anuais. Acho que o nosso último concurso, os militares entraram em 2012, 2013. E só voltou a ter concurso de entrada em 2018. Então a gente ficou mais ou menos 5 anos sem entrada de militares na corporação. Isso é sazonal mesmo, acontece acho que em todos os estados do Brasil. Uhum. Agora, lá no 5º GB, né, onde você trabalhava, Anderson, essa questão de fogo em mata, ela é bastante presente também, né? Sim, a gente tem um período de estiagem. Inclusive, participei do incêndio no Parque Juqueri. Lá em Franco da Rocha, a gente ficou combatendo uns 4 dias lá, até a extinção total, né? E é um problema que é o Brasil todo, né? Mas a gente realiza a prevenção, né, com ações educativas, principalmente em relação à bituca de cigarro, balões, mas mesmo assim, todo ano tem essa ocorrência do tipo e a gente tem que combater. Tem que combater e tem que extinguir por mais longa que seja a ocorrência, né? E essa ocorrência do Juqueri durou bastante tempo. Vocês têm um grupamento especializado de incêndio aqui?
Não, a gente tem o GAED, né, que ele serve como um reforço operacional nosso, mas todos os grupamentos de bombeiros, eles estão preparados para todos os tipos de ocorrências. Curso Inclusive- especializado de incêndio florestal não tem, né? Aqui em São Paulo. Não, aqui em São Paulo a gente ainda não tem. Assim, você comentou agora dessa ocorrência, eu desconhecia, assim, que era... Sim. Ali na área de Guarulhos, região, né? Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, a gente tem muita mata, né? Inclusive tem muita ocupação irregular, que é um outro problema. É um problema nosso né? também. Quando a gente entra nessa época de muita chuva, né? Desmoronamentos, enfim. Nós já tivemos aqui gravação de um episódio com bombeiros lá do 5º GB que contaram como que foi uma ocorrência no início de 2002, né, onde, infelizmente, 18 pessoas vieram a falecer em desmoronamentos por conta de chuvas, né? Enfim. Agora, Anderson, como que é o ambiente entre os guarda-vidas e o bombeiro militar? Você que teve essa experiência lá na Guarapiranga, como é que o pessoal se dá bem? Tem muita cobrança? Como é que é isso? É engraçado, porque muitos dos guarda-vidas temporários já participaram de várias das operações verão. Então eu lembro de outras temporadas. De outras temporadas. Então já estão milico já. O pessoal já presta continência, já sabe fazer ordonida. Pelo menos quando eu fiz lá, tinha um pessoal que tinha 8, 9 anos de operação verão. Então eles mesmos ajudavam os novatos, né, no meu caso, a se enquadrar, a já aprender ali as noções iniciais de ordonida, de sim senhor, não senhor, de respeitar, né, os soldados, cabos, né, aprender um pouco da disciplina e hierarquia. E foi lá onde eu aprendi um pouco, né, dessa parte militar, e já iniciei a academia já tendo pelo menos uma noção Você aí. fez a sua adaptação antes de ingressar no Barro Branco, né? Exato, lá eu conheci um pouco, né, desse mundo e foi muito aprendizado, né, tanto na área física, né, que lá a gente treinava bastante, né, a gente corria, a gente fazia travessia aquática na represa, quanto na parte técnica, né, do salvamento mesmo, né, de você se deparar com uma ocorrência de afogamento e O pessoal ainda o que eu vou usa fazer. pendurico para fazer travessia? A gente usa Conta aí, nadadeira. pessoal, o que é um pendurico? Ninguém acho que sabe. O pessoal bombeiro sabe, né? Mas o pessoal que Acho não que é o pessoal de bombeiro... Brasília não sabe também não, Coronel. Conta aí, o que é um pendurico? Eu não sei. Não sabe também? Não sei. Eu não peguei essa época, pelo menos essa... Quando a gente tá, bom, isso daí, né, é bem antigo mesmo. A gente, quando ingressava para fazer um curso de salvamento aquático, ou fazer o CBO, ou o pessoal que está fazendo curso de soldado, né? Antigamente, a gente tinha, o pessoal passava essa missão, né? Tinha que comprar ou pegar em casa, né, um recipiente qualquer de 5 litros, né? Pintar de vermelho, né? Pintar de vermelho, deixar uma faixa branca em volta assim, né? Tinha que ser um recipiente que dá para você amarrar, né? Tinha que ter uma alça, né? E aí você passava ali um cabo, né? Uma corda e era um equipamento de segurança, né? Então ia fazer uma travessia, ia com o pendurico amarrado na cintura, nadando, né? E o pendurico ia atrás, né? Até para o instrutor olhar de longe e ver, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque aquela boia vermelha improvisada sinalizava onde estavam os alunos, né? Na minha época isso era muito comum, né? Então pelo jeito isso aí caiu em desuso. Não, agora é o life belt mesmo, né? A nossa life belt, boia, né? O nosso life belt que... Essas modernidades. A gente acaba falando, o pessoal fala, nossa, pendurico, o que será que é isso? Não sabia desse termo. É coisa das antigas mesmo. Coronel, licença, só fazer uma pergunta em relação ao curso, porque você comentou agora que vocês continuam tendo atividades de preparo físico. Então não basta só fazer o de entrada, durante a Operação Verão, além da escala de serviço, continua tendo outras atividades para... Sim, a gente tem que... na época que eu fiz eram 12 horas de serviço. Então a gente entrava às 7 horas, 7 horas da manhã dificilmente tinha banhista. Então a gente usava essa parte da manhã para se preparar fisicamente, para, vamos supor, 9, 10 horas, quando começa efetivamente a ter banhistas, né, a gente realizar a prevenção nas praias. Então, normalmente todo dia a gente tinha a parte física, né, corrida, antes de começar natação, o serviço, no caso. Exato. Aí depois no descanso não tinha
Descanso era descanso, né? Isso, aí na folga era folga. Aí eu voltava para Eram casa. 12 horas, né? Mas normalmente, bom, se bem que entra o verão, o dia acaba indo até quase 8 horas da noite, né? Sim. Chega a ter banhistas aí até esse horário? Deve ter Tem uns- lugares que. Tem alguns bares, né? Alguns bares na beira da represa. E o som tá tocando lá e o pessoal tá lá na represa, né? Então também é alvo de preocupação nossa. Nesse período que você estava de guarda-vida, você chegou a fazer algum salvamento? Eu fiz mais prevenção, mas eu me deparei com. A gente estava comentando de locais onde não há prevenção. A gente se deparou com uma ocorrência onde não havia guarda-vidas, com esse afogamento em curso. Então, a gente foi acionado, os GVTs que estavam próximos desse local se encaminharam para realizar os 3 tempos, né, os mergulhos 3 tempos, localizaram a vítima, embarcaram, né, no nosso bote e realizaram aí o transporte. E nesse meio tempo, eu ajudei a fazer aí algumas manobras, né? Eu já estava na base nesse horário, né, na base no quartel, né? E a gente foi revezando durante as manobras, né, até chegar ao suporte avançado, que já estava na base. Então, nesse inteirinho eu ajudei, né, nas manobras, e aí a vítima foi transportada, né? Mas a prevenção era todo dia apito na boca e realizar a prevenção, porque o pessoal não costuma respeitar, né? Tem alguns que não respeitam, querem se banhar em locais aí mais afastados da margem, então a gente tem que sempre estar com muita atenção. É bom a gente destacar, né, que não são todas as represas do estado de São Paulo que possuem serviço de prevenção, né, e de pronto atendimento em caso de afogamento em curso, né? Aliás, a maior parte das represas, o banho é proibido, né? Eu cito o exemplo, a represa que tem ao lado da Escola de Bombeiros, em Franco da Rocha, Mairiporã. Sim. É uma represa maravilhosa, né? A gente olha assim, parece uma paisagem muito bonita e muito atrativa, mas o banho ali é totalmente proibido, né? Mesmo assim, as pessoas utilizam, né, esses espaços e é aí que acontecem os acidentes. André, agora vamos falar um pouquinho do Distrito Federal, né? Como é que está o parque de viaturas de vocês? Bem, Coronel, a gente, graças a Deus, está muito bem. A gente tem um porte, a gente divide os nossos, não sei como que funciona aqui, mas a gente divide os nossos grupamentos em grande, médio e pequeno porte. Então, de acordo com o porte de cada quartel, a gente tem um porte necessário de viaturas também. Quantos grupamentos são? A gente tem por volta de 25 hoje, Coronel. Eu não sei 25 exatamente grupamentos de mais ou menos. incêndio. A gente chama de multi-emprego, que são grupamentos que fazem tanto salvamento quanto incêndio. Certo. Que vão em ocorrências de incêndio. Então, a gente tem 5 especializados e todos os demais eles são de multi-emprego. E aí o multi-emprego normalmente tem uma viatura, o de pequeno porte normalmente tem um ASE, que é um de salvamento, e ao mesmo tempo também faz extinção de incêndio. Então é uma viatura híbrida. Então todos os quartéis, dentro do nosso plano organizacional, tem que ter uma viatura híbrida nesse caso, mais uma de urgência. Essa viatura híbrida, então, ela faz serviço de combate a incêndio urbano e de salvamento. E de salvamento também. Exatamente. Então ela está equipada para os dois tipos exatamente. de trabalhos, né? Tem tanto um tanque de água, quanto também... E vocês estão com escadas? A gente tem escadas hoje, alguns grupamentos centrais, por exemplo, onde eu trabalhei no primeiro GBM, que é o que fica mais próximo do Congresso Nacional. Então, por ser uma localidade de importância política, acaba tendo uma escada ativa nesse quartel. Não são todos os quartéis que tem, logicamente, por ser uma viatura muito cara, e também de pouco uso, dada que as necessidades de Brasília não são iguais às de São Paulo. Então, dentro a gente tem pelo menos 3 a 4 escadas ativas por dia de serviço. E aí, caso haja necessidade... Em todo o Distrito Federal? Em todo o Distrito Federal. Certo. E vocês atendem com esse tipo de equipamento, principalmente que região? A gente atende principalmente, tem que ter uma no plano,
porque no plano piloto a gente tem os congressos, a gente também tem uma grande quantidade de prédios, porém são prédios com poucos andares. Normalmente lá em 6. Brasília os prédios são baixos. Exatamente, Né? mas agora... Salvo os prédios públicos, né, que são mais altos. Exatamente, os ministérios que estão ali também estão na mesma proximidade. Só que algumas cidades satélites hoje a gente já tem prédios maiores de 25 andares. Então, nessas localidades, a gente, dentro do nosso operacional, a gente também faz questão de colocar uma viatura de escada na proximidade. E aí, mais ou menos nessa faixa de 3 a 4 viaturas por dia no nosso serviço operacional. E você estava me falando que vocês também, quando se preocupam em prevenção, que a gente acabou falando um pouco de prevenção de afogados e tal, você falou que vocês executam um trabalho de educação pública. Exatamente. Como que é isso? As duas frentes principais que a gente tem, como eu disse, do incêndio florestal, a gente, em volta de Brasília, existe uma quantidade muito grande de chacareiros, que a gente chama, que são pessoas que moram um pouco mais distantes, mas que ao redor são grandes chácaras, são locais, às vezes, próximos de floresta, por exemplo, da Floresta Nacional, que a gente tem um parque grande lá em Brasília, e por conta da seca, o que normalmente esse pessoal faz é secar o terreno deles, à base do fogo. E são as queimadas. Os queimados, só que eles próprios que fazem. Então, eles vão limpar o terreno, e aí, nesse momento, eles acabam perdendo o controle. E aí, a gente faz esse serviço de prevenção, que é essa atividade educacional, que a gente vai nas localidades, passa para os chacareiros como que não se deve fazer esse tipo de atividade, e que a gente também passa, por exemplo, se caso ocorra, a gente passa para um grupo maior, como que atuar. Então, às vezes, a gente até prepara abafadores, né? Que são aquelas... parece uma vassoura, né? O pessoal chama de vassoura de bruxa. Exatamente. Famosa. E a gente produz, a gente tem o próprio Corpo de Bombeiros que produz isso. E aí a gente repassa para esses chacareiros também, para caso haja necessidade de atuação. E uma outra frente, que são em escolas, em outros condomínios também, caso haja solicitação, em piscinas, que é um dos maiores quantidade de ocorrências que a gente tem de afogamento. Então, é muito comum de acontecer. O Corpo de Bombeiros é acionado quando tem esses afogamentos em curso em piscinas particulares. Exatamente. É bem comum. É bem comum. Crianças, principalmente. Então, a piscina não é cercada, que é um dos pontos que a gente coloca na parte educacional. E a gente repassa para os pais, né? A gente não deixar sozinho, só que acaba que no churrasco o pessoal acaba perdendo um pouco de controle. Nós tivemos aqui a presença recentemente, né, de um subtenente do interior de São Paulo, que ele veio falar justamente de salvamento aquático, e ele trouxe um dado para nós importante, né? Quer dizer, a maior parte dos afogamentos que acontecem no estado de São Paulo não acontece na praia nem na represa, acontece em piscinas particulares, né? Justamente por descuido, e muitas vezes são crianças, né? Eu posso dizer que esse dado é válido para o DF também, Coronel. A gente tem, como eu disse anteriormente, a gente tem uma atividade de lazer muito grande no nosso Lago Paranoá, só que nas piscinas é recorrente, pelo menos uma ou outra vez na semana a gente escuta um caso de afogamento, que foi a óbito, que teve um sucesso de massagem cardíaca, então isso realmente... Agora vem cá, é comum você estar atendendo uma ocorrência lá e descobrir de repente que é um senador, um deputado, ou o assessor do senador... Coronel, assim, depende muito da região. Como eu disse, eu estava no primeiro GBM, que fica nas proximidades do Congresso Nacional e também próximo das embaixadas. Então, há ocorrências de salvamento de animais, por exemplo. Ou então de uma colmeia que está dentro de uma área de um deputado. E a gente pergunta se pode entrar, e aí, às vezes pode ocorrer algum tipo de inconveniência, exatamente porque está entrando na privacidade maior dos políticos, e acaba que é passível disso acontecer. Isso é uma situação, né, enfim, uma condição, né, de atendimento que a gente não tem aqui em São Paulo, né? Dificilmente a gente vai ter que fazer um salvamento na casa de um deputado estadual ou do governador, né? Mas lá a população de políticos é muito grande, né? É comum, principalmente na região central, Lago Sul, Lago Norte, que são as áreas mais nobres de Brasília, isso ocorre com frequência, sim. Muito bem, você está assistindo o 193 BombaCast, hoje com 2 oficiais
um de São Paulo e outro de Brasília, contando as suas experiências para nós aqui. E é sempre um aprendizado, né? Eu estou sempre aprendendo, né? Eu sempre falo, né? Bombeiro que é bombeiro mesmo está sempre aprendendo. Né? A gente nunca chega no conhecimento total e é essa a principal condição do crescimento e até da evolução, até da instituição, né? Muito bem. Olha, e depois que você ingressou no Barro Branco, o que te motivou a procurar ser um oficial do Corpo de Bombeiros, Anderson? Comandante, eu entrei na academia para ser bombeiro. Era a minha intenção inicial. Você já tinha... já decidido já. O bichinho do bombeiro já tinha mordido. Já tinha. E lá na academia eu me deparei com matérias voltadas para o policiamento, né? Eu sabia já desde o início que para eu ingressar no Corpo de Bombeiros via Academia do Barro Branco, eu teria que completar os estudos, ser declarado aspirante, trabalhar em um batalhão de área e esperar, né, um concurso interno, que é o nosso CBO, né, o Curso de Bombeiros para Oficiais, para, enfim, eu fazer parte do Corpo de Bombeiros. Então, foi meio que um choque, né, quando eu cheguei lá, não tinha nada de bombeiro, mas aí a gente conseguiu executar aí essa fase, né, a gente passou por essa fase e foi uma felicidade muito grande, né, quando abriu o edital e eu consegui, finalmente, concluir o meu objetivo, né, que era fazer parte do Corpo de Bombeiros. Imagino que deve ter sido uma realização muito grande, né? Talvez até maior do que ingressar na academia. Foi uma felicidade muito grande e tem até uma história curiosa que durante as fases do concurso do CBO, na verdade foi um dia antes. Eu estava no policiamento de área, eu estava no 50M, né, que adormeceu agora, voltou a ser 27M, que faz aí o policiamento no extremo sul da capital. Então, eu era CFP diurno, né, que é o Comando de Força Patrulha, e me deparei com uma ocorrência de roubo em andamento. Roubo em andamento, a gente foi até o local e conseguimos avistar alguns suspeitos que, ao visualizar a viatura, eles começaram a correr. E a gente correu atrás deles. E era um descampado que tinha um terreno irregular. A gente acabou indo atrás deles, né? E eu, no afã de conseguir aí realizar a abordagem, acabei tropeçando, caí e desloquei o braço. Desloquei o ombro, né? E no dia seguinte eu teria o teste físico do CBO. Então aí eu fui quase que no sacrifício. Viu a viola em caco já. Eu já estava desesperado, né? Que era o meu sonho, o meu objetivo desde o início, né? E aí me deparei com essa situação, eu falei por mim, não é possível, né? Não era para ser, não é possível. Mas aí acabei indo para o hospital, tomei aí as medicações, o médico colocou o meu ombro no lugar e consegui realizar o teste, né? Não foi um dos melhores testes da minha vida, né? Mas eu tava bem preparado, né? Já estava preparando a vontade de ser bombeiro era grande, hein? Nossa, foi E dizem que esse negócio de colocar o ombro no lugar dói pra caramba, né? Dói. Na hora, vi estrelinhas, né? Colocou no lugar, mas já estava pensando no teste físico. Falando, oh, meu Deus, tem que subir a corda, tem que nadar. Tinha que subir corda também? Tinha que subir corda. Aí eu fiz o mínimo, né? Pra entrar, né? Se eu não me engano, era 3 metros que eu tinha que subir no cabo vertical. E aí eu fui no sacrifício. Quem acabou de deslocar o braço... Foi um teste de fogo. 3 metros, que nem subiu o Everest, né? Exato. Eu lembro que na prova de deslocamento vertical, deslocamento horizontal na piscina, eu fiquei com o braço esticado e só batia com o outro braço. Para não girar. Para não girar, porque esse movimento eu não conseguia fazer. Né? Então foi na base do sacrifício, mas eu contei com o apoio dos meus amigos na época, né? E foi com muita vibração mesmo, esse ingresso no Corpo de Bombeiros. Você chegou no ponto do heroísmo, né? Não foi nem da virtude, foi do heroísmo. Mas foi engraçado, porque eu era um dos que era mais entusiastas a passar nesse concurso, né? E eu me deparei com esse fato, né? Um dia antes, então foi até que engraçado. Hoje em dia eu tô dando risada, né? Na época eu fiquei bem apreensivo, mas hoje em dia é risada. Quando a motivação é grande, né? Não tem como. Você entrou por conta do seu pai? Você acha que por que você quis entrar disso? Por conta do meu pai e por conta da atividade em si mesmo.
né, que eu tinha o objetivo de realizar a função que o meu pai realizava, né, que era a prontidão mesmo, né, ele tem bastante história a época raiz do bombeiro, né, onde ele mergulhava lá na represa Paiva Castro, sem cilindro, sem nada, era só nos 3 tempos, Nossa. e realizava o salvamento, né, e aí, quando eu realizei o curso de mergulho autônomo e eu falei para ele como que era, ele, nossa, assim é fácil, né, assim é fácil mergulhar, né, na minha época não tinha isso. Essa é uma particularidade boa daqui do São Paulo, assim, são as realidades, né? Do de Brasília, a gente está a gente como oficial entra desde cedo no administrativo, já à frente de comando de quartel. Lógico, auxiliando o comandante, por conta da quantidade de oficiais que a gente tem hoje. E Certo. acaba que os militares aqui têm a oportunidade de vivenciar um bom período, né? Dentro da parte operacional. Operacional, sim. A gente tem as escalas de comando diária, né? E eu lembro que na época do 5º GB era 7 vezes por mês, já cheguei quase a prontidão, né? Que puxa 10 serviços, né? Já peguei Quase 7 24 por 48 serviços aí. diária no 5º GB. Então, Legal. foi uma experiência muito boa, Agora vocês operacional. imaginam, a gente teve umas gravações que vão ao ar em fevereiro e março, né? A gente gravou uma série, vai ser muito interessante, a série Veteraníssimos. A Legal. gente trouxe aqui para entrevista bombeiros de 1970 que participaram dos grandes incêndios, Andral, Joelma, Grande Avenida, incêndio da CESP, bombeiros que fizeram os primeiros cursos de mergulho do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E não percam, pessoal. Fevereiro e março aí, a série Veteraníssimos. Mas olha, sabe que naquela época não era 24 por 48, era 24 por 24. 24 por 24. O bombeiro praticamente não descansava, Não né? descansava. Porque assim, ele tinha que chegar um pouco antes para entrar no serviço, né? Para começar às 24 horas, ele chegava 1 hora antes. E terminava o serviço, ele tinha que fazer a passagem do serviço para quem estava entrando. Ficava mais 1 hora, 2 horas lá no quartel. Então era praticamente 26, 27 por 20, né? Por 12, sei lá. Sim. Mas enfim, o passado traz histórias para a gente que são um aprendizado para ver até onde o ser humano é capaz de se desenvolver e de adquirir novas capacidades, novas competências, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem tecnologia, a gente tem equipamentos, né, de última geração que permitem a gente fazer atividades com muito mais segurança, né? Mas o pessoal antigo tinha que se virar de outra forma. A gente, lá em Brasília, assim, lógico que a gente teve a oportunidade de estar no operacional também, e quando a gente olha um subtenente bem formado, tive experiência de trabalhar com alguns, você fala, pô, esse cara aqui podia ficar mais uns 15 anos na tropa tranquilo. Pois é. Pela né? força de vontade, pelo empenho também. Você vê que acho que por já estar tanto tempo na tropa, sente um amor muito grande também pelo Corpo de Bombeiros e valoriza aquilo que está sendo feito. E eu acho que olhar para trás e perceber tudo que o cara passou e das condições que a gente tem hoje de trabalho, acho que ganha um pouco mais de valorização, né? Então, acaba que esses veteranos, lógico que esse que eu estou dizendo ainda está na ativa, né? Mas são pessoas que estão com 30 anos de serviço. Então, entrou no começo de 90, final de 80, mas que ainda tem uma força de admiração. Gente, fala um pouquinho agora desse curso que vocês estão fazendo. Fala um pouquinho da Escola de Educação Física. Eu quero que vocês batam um papo aí. Como é que é isso daí? Como é que é a rotina de vocês lá? Qual é o objetivo final do curso? Certo. Para início, né, muita gente tem até dúvida, né? Como que faz para ingressar? Então, é um concurso interno e nós temos aí 3 pelotões, né? Cabos e soldados, sargentos e tenentes. Então, é aberto para a polícia inteira, desde que você tenha de 5 a 10, no mínimo 5 anos de corporação, né? E no máximo 15. Então, abriu esse edital e compreende aí a fase escrita, que é uma prova de 80 questões mais redação, e em seguida 4 dias de testes físicos, que é o que o pessoal acaba tendo mais dúvida, porque a seleção ela já pede alguns critérios, algumas habilidades específicas. Por exemplo, o arremesso de peso, que é algo que a gente não costuma treinar, né? Salto em altura, salto em distância. Então é bem criteriosa essa seleção dos testes físicos, né?
Mas aí a gente pegou o edital, né, visualizamos aí o que solicitavam, né? Comecei a treinar e depois desses testes físicos, a gente foi selecionado, né, dentro do número das vagas para iniciar o curso. Vocês sabem, deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Quando eu ingressei na academia, além de todas as provas, você tinha que passar por 7 provas físicas. 7 provas físicas, né? Entre elas tinha arremesso de peso, salto em distância, salto em altura sem vara, né? Corrida de 100 metros, a corrida, né, dos 12 minutos. Tinha uma corrida que você tinha que fazer carregando um saco, né? De 25 quilos. Nossa. Então, a corrida começava assim, o saco no chão, né? E aí a pessoa dava a largada, aí você tinha que pegar o saco, colocar nas costas e correr 50 metros com aquele saco nas costas, né? Depois isso aí acabou não existindo mais, né? Sim. Mas, olha, vou falar para vocês, naquela época a gente tinha que aprender a fazer arremesso de peso quando era criança, viu? Então, pior ainda. É algo que pegou muita gente de surpresa, né? Esses testes bem Porque específicos. eles pedem né? habilidades, né? Habilidades. Tem habilidades também esportivas, né? Exato. Basquete, Esportivas, vôlei, exato. futebol. Ginástica. Que é a terceira fase do processo, né? A segunda são essas que o Anderson falou, de arremesso de peso, de corrida, e depois, na terceira fase, 2 semanas depois, né? Isso. A gente fez a parte esportiva. Mas, assim, foi difícil, né? Pelo menos para mim eu tive um pouco de dificuldade, porque a gente não está habituado, né? Então, um dos medos que colocava era o arremesso de peso. O arremesso de peso é o que reprova, o arremesso de peso é o que reprova. E aí eu e o Zanelli lá em Brasília, tentando treinar, não chegava o mínimo, não batia o mínimo, porque o mínimo era 8,5 metros. 8,5 metros, que era algo que já era muito difícil de chegar. Então, se você não fizesse o mínimo em qualquer prova, você já estava desclassificado. Sim. Então, até quando a gente chegou aqui em São Paulo, tem um pessoal lá de Brasília que, antes de entrar do Bombeiro, participava de uma equipe de corrida. E aí eu peguei o contato deles e falei, será que você não conhece ninguém aqui de São Paulo para tentar, às vezes, dar um apoio pra gente? A gente está muito desesperado. Aí a gente foi na sexta. A gente chegou na sexta, a prova começava no sábado. A gente foi em São Bernardo do Campo. Eu e o Zanelli pegamos Uber para lá, que tem um centro caixa lá, se não me engano, Sim. que é um centro forte de atletismo. A gente pegou um contato do professor, aí ele falou, vou passar a tarde com vocês aqui. O Zanelli conseguiu desenvolver bem, eu ainda fiquei com medo, são 3 tentativas, né? E eu não conhecia ainda o pessoal daqui de São Paulo. E aí eu fiz a primeira, não consegui. Fiz a segunda, não consegui. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou voltar para Brasília? Uma mão na frente, outra atrás. E assim, a gente acaba criando uma expectativa, né? Porque a gente, vai atrás do comandante geral, pergunta, pede a passagem para vir para cá. E aí eu vi o pessoal fazendo de uma forma muito mais simples. Aí eu conversei, fulano, será que não tem como ajudar aqui? Eu tô vendo que você já conseguiu. Aí acabou que eu fiz um jeito que não estava fazendo, saiu, deu certo. Quando é para ser, acontece, né? Não tem exatamente. jeito. É uma superação muito grande e uma alegria para passar, Foi uma porque alegria. é difícil passar no concurso, né? Muita gente emocionada, assim, depois que terminava. Acho que tem muita gente que sonha, né, em estar na escola. Assim, a gente que é de fora não... Eu tenho percebido um pouco agora do prestígio que é a escola, então a gente acaba vendo que é um curso de educação física em São Paulo. Só que o valor que tem para a polícia mesmo, a gente ainda está aprendendo. Assim, as pessoas talvez até questionem, algumas pessoas questionam por que a Polícia Militar precisa ter, né, uma escola de educação física, né, praticamente assim, falar uma faculdade de educação física, né? Mas é importante lembrar, né, que o militar ele desenvolve atividades que dependem essencialmente da sua condição física, né? E os militares, eles ingressam na corporação jovens e vão avançando em anos e precisam manter essa condição física para poder desempenhar suas funções. Por isso é importante ter profissionais gabaritados, não só num curso de educação física, que pode existir muitos e muito bons também, mas um curso de educação física voltado para o público militar, para as atividades desenvolvidas por esse militar do Estado, seja no Corpo de Bombeiros, seja na Polícia Militar. E a nossa Escola de Educação Física é uma das unidades mais antigas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Uma unidade histórica e muito prestigiada também, né? E ela é no meio acadêmico. É a pioneira do Brasil, comando. Desde 1910 é a primeira escola que forma profissionais de educação física no Brasil.
Então é muita tradição envolvida, né? Além do curso ser reconhecido em todas as esferas, e é uma oportunidade única, realmente. Realizar esse curso de bacharelado pela Polícia Militar é a realização de um objetivo que eu já tinha desde a época da academia, que eu via os instrutores aí de short branco, os pata brancas, né? Pata branca. Realizando aí as instruções. Era uma das aulas que eu mais gostava, né? Que era essa parte aí da educação física. Então eu já almejava 2 objetivos, né? Fazer o CBO, né? O curso de bombeiros, e na primeira oportunidade aí realizar aí o curso de bacharelado em educação física. O pessoal aqui em São Paulo diz que na vida aí do oficial tem 3 coroas, né? São pouquíssimos que têm as 3 coroas, né? A primeira coroa é o CBO, né? A segunda coroa é o curso da Escola de Educação Física. E a terceira coroa é o curso de pilotagem do grupamento de aviação, né? Eu conheço alguns que têm, mas são pouquíssimos, né? É raro. É uma capacitação muito diversificada, né? E profunda, né? Não são cursos superficiais, né? São cursos muito profundos. Muito bem, pessoal. Olha, vocês estão acompanhando aqui o 193 BombaCast, hoje com a presença do Tenente Anderson, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, o Tenente André, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ambos cursando nesse momento a Escola de Educação Física da Polícia Militar, que vieram trazer para nós as suas experiências e as suas histórias. Queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para o nosso público interno e também para os que pretendem ingressar na corporação, que estão nos assistindo nesse momento. Certo. Primeiramente para o público externo, né, eu acabei contando um pouco da minha vida pessoal, e eu diria para se preparar, né, que a chave do sucesso é o treinamento. Então a gente é capaz de tudo, basta treinar, basta se esforçar. Então uma dica que eu dou é verificar no edital tudo que pede, todos os requisitos necessários para ingressar, e se preparar, realizar, se antecipar, né, aos problemas. Eu acabei contando esse caso da minha saga para o CBO, né? Se eu não tivesse me preparado anteriormente, eu não ia conseguir realizar os testes praticamente com um braço só. Então, para o público externo, eu deixaria essa mensagem. Para o público interno, apenas agradecer principalmente as unidades que eu trabalhei, né? 50M, valorosos soldados aí, heróis. 5º Grupamento de Bombeiros também, tenho um carinho por ser a unidade do coração, da onde eu moro, Guarulhos, a unidade do meu pai. Então, agradecer a todos vocês que fizeram parte aí do meu aprendizado, de todas as minhas experiências, todas as ocorrências que a gente atendeu junto. E eu estou à disposição, né? Finalizando o curso, eu quero devolver para a instituição tudo que eu aprendi para poder aplicar e melhorar, né, de alguma forma, a vida dos nossos heróis aí do fogo, heróis do policiamento, e estamos à disposição. Coronel, assim, a gente acaba que entrando na escola, a gente já, em 2 meses apenas, a gente acaba mudando um pouco o nosso pensamento, né? Então a gente percebe que a motivação ela consegue nos levar a locais que a gente antes não imaginava, né? Então, o que talvez mais agrada muitos militares que estão lá na escola é de ouvir alguém que conseguiu de algum pata branca, ou até mesmo alguém que teve alguma especialização dentro da escola, e no futuro encontrar aquela pessoa numa disposição muito melhor de saúde, de qualidade de vida. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que a qualidade, a busca de uma qualidade de vida, ela não é só para si, né? Todos aqueles que estão em nossa volta acabam se beneficiando dela. Que eu acabo pensando muito assim na minha família, né? Muito forte, acaba sendo difícil não pensar, mas eu quero me ver lá na frente carregando meu filho ainda, sabe? Eu quero carregando meus netos, quem sabe meus bisnetos um dia. Então, essa é a primeira mensagem de que vale a pena pensar no longo prazo, vale a pena fazer bem o processo para que consiga fazer bem as coisas no fim da vida. E também, da mesma forma do Anderson, agradecer ao Corpo de Bombeiros de Brasília, especialmente, por ter permitido de estar aqui, e também a Polícia de São Paulo por ter aberto os braços, né, e ter dado a oportunidade, assim, é sempre providência, né, eu acredito muito nisso. Então, no edital daqui de São Paulo, para a escola, só tinham 2 vagas para militares externos.
Podia ser do Exército, podia ser da Marinha, podia ser de qualquer outra força. Só eu e o Zanelli que a gente se inscreveu. Parabéns. Então, não sei qual é exatamente a realidade, mas como a gente também agradecer o Zanelli, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Ele correu atrás do edital, ele que se dispôs a já buscar os contatos aqui de São Paulo. Então, de forma geral, só agradecer mesmo. E com certeza vocês vão fazer laços aí que vão durar a vida toda. Já Vai, são. Com certeza. Vai ser a carreira inteira, vocês vão estar em contato, né? E com certeza vão surgir oportunidades em Brasília para o Anderson ir para lá. Sim, preciso visitar lá. Muito bem, pessoal. Obrigado aí pela sua audiência. Sempre esteja aqui conosco, conferindo os novos vídeos que são lançados toda segunda e toda quinta-feira no nosso canal 93 BombaCast. Deixe o seu joinha e adicione o nosso canal nos seus favoritos para você receber toda vez que a gente receber uma notificação, toda vez que a gente suba um vídeo novo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros.